O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, porque ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. No Evangelho de hoje nós vemos que Jesus ele se dirige ao outro lado do lago, do mar da Galileia. E se nós lembrarmos do domingo passado, do Evangelho de domingo passado, nós vamos ver que Jesus ele tinha ido para o outro lado do mar, já não no Evangelho de São João, mas no Evangelho de São Marcos, para eles poderem descansar um pouco, porque tinham chegado da missão e tinham evangelizado, estavam também eufóricos, e Jesus queria que eles descansassem, também abaixassem um pouco a euforia, e porque eles também não tinham nem tempo para comer direito. E o povo foi à frente, correu à frente, onde percebiam que estava indo Jesus. Quando chegaram já tinha uma multidão. O Evangelho de João, ele vai dizer próprio que Jesus, ele vê esta multidão. No domingo passado, Jesus vê eles perdidos, sem pastor. Uma multidão sem pastor. Hoje Jesus nos fala que eles estavam com fome. Ele vê também a necessidade física que eles têm, a necessidade também de se alimentar. Jesus é aquele que vai ao encontro
das nossas necessidades. Ele não se preocupa só com um aspecto da nossa vida humana, mas ele entende tudo da nossa vida, sabe o que precisamos, sabe daquilo que necessitamos. Só que ele coloca a pergunta a Felipe: onde vamos comprar pão para tanta gente? Cerca de 5.000 homens. E de fato, Felipe fala, mas nem 200 diárias serviriam para pagar todo o alimento, nem 200 moedas bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. E calculando as coisas racionalmente, calculando as coisas tudo num controle humano, de fato não tinha como dar a comida a toda essa gente. Só que no meio da multidão, no meio de 5.000 homens, havia ali uma criança. Havia ali uma criança que tinha alguma pouca coisa para ele comer, que servia para o seu sustento e que não dava para alimentar todas as pessoas. Mas ele colocou aquela criança, colocou o que ele tinha, tudo o que ele tinha à disposição. Colocou tudo o que ele tinha à disposição de Jesus. E com aqueles pães e aqueles peixes, 5 pães e 2 peixes, ele saciou todos os 5.000 homens. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Diante das dificuldades, diante das realidades que nós encontramos, diante das coisas que temos que resolver, nós sempre calculamos as coisas de modo muito racionais. Mas nós esquecemos que nós temos um Deus. Esquecemos que Deus está do nosso lado. E muitas vezes nós nem fazemos nada porque achamos que é algo que nós não conseguimos fazer, não conseguimos mudar. Por que eu vou me empenhar, me desgastar, lutar por algo que eu sei que eu não vou ter forças? Só que Jesus está dizendo que não, porque devemos lutar, devemos colocar o pouco que nós temos, porque Jesus é aquele que sabe e que pode multiplicar. É aquele que pode saciar toda a humanidade. É aquele que pode fazer acontecer. Só que Ele espera também que nós coloquemos a nossa parte. Ele espera também que nós coloquemos o nosso tudo. É que nós não queremos dar o nosso tudo. Essa criança deu tudo o que ela tinha. Se nós lembrarmos uma outra passagem, Jesus, ele elogiou uma mulher que colocou, uma viúva que colocou umas moedinhas no templo. E Jesus elogiou porque ela colocou tudo o que ela tinha. E é esse que é o problema. Nós não colocamos todo o nosso esforço, tudo o que nós temos para ajudar no reino de Deus, para transformar a nossa humanidade, para transformar a nossa família, para transformar o nosso país. Sempre esperamos que o outro faça, sempre confiamos que o outro vai fazer alguma coisa. Sempre, quando se trata de país, confiamos nos políticos. E os políticos, o que eles fazem? Eles acabam vendo os interesses deles.
porque nós não temos a coragem de procurar fazer alguma coisa. Não que nós somos chamados a salvar toda a humanidade, mas somos chamados a fazer algo, porque nós não devemos pensar apenas na nossa vida, pensar apenas em nós mesmos. O profeta Eliseu, quando recebeu os pães, o que ele fez? Eram 20 pães. Ele falou: dá ao povo para comer. O que eu vou fazer com esses pães? Dá ao povo. Distribuiu e multiplicou, deu para todo mundo. Ele fez aquilo que ele deveria fazer, porque a nossa vida deve ser uma vida entregue a Deus. Paulo vai dizer que nós devemos caminhar conforme, de acordo com a nossa vocação que recebemos. Devemos caminhar segundo a vocação que nós recebemos. E o quanto nós estamos nos empenhando em realizar na nossa vida esta vocação. É fácil de nós notarmos que muitos procuram realizar a vocação humana, quer dizer, procuram ser bem-sucedidos, procuram ter posses, procuram ter riquezas, procuram ser pessoas estimadas e fazem tudo para isso. Mas para o reino de Deus, para a sua vocação pessoal, a vocação que recebestes. Quantos pais de família não são pais dentro da família? Não cumprem o papel de pai, porque estão tão preocupados em ganhar dinheiro para dar algo de bom para os filhos, que não se dão ele mesmo aos filhos. Estão preocupados tanto em dar uma vida mais confortável, que esquecem de conviver com os filhos. E o conviver com filhos às vezes se torna algo pesado, porque já estão tão cansados de trabalhar, que não sabem apreciar a vida de família. É mais fácil enfrentar dias longos de trabalho do que você apreciar a vida de família, que tem suas alegrias e tem suas tristezas, mas tem alegrias, muitas alegrias na vida familiar. Mas vemos tudo como um peso, porque a família hoje é sinônimo de que é algo que me impede de realizar o que eu quero. É algo que me impede de fazer aquilo que eu gosto. Quer dizer, trabalho a vida inteira para ter uma vida mais tranquila, e a família às vezes me impedem, os filhos me impedem de eu ter coisas, realizar coisas. Ele impede de eu me realizar naquele meu projeto que eu tinha. Só que aquele meu projeto que eu tinha não tem nada de cristão. Aquele projeto que eu tinha, o quanto de vontade de Deus havia naquele projeto? O quanto estamos abertos a deixar aquilo que eu quero para realizar na nossa vida a vontade de Deus? E às vezes é só isso que precisamos fazer. É isso tudo que precisamos dar. Dar a Deus a nossa vida. Quer dizer, realizar, assumir na nossa vida aquilo que Deus pretende de nós, que Deus quer de nós. É isso que Deus quer. Um dia perguntaram
um entrevistador, um jornalista, perguntou a Madre Teresa de Calcutá, falou: Madre, você vai morrer? E o que você fez mudou o mundo? O mundo vai ficar o mesmo, vai continuar o mesmo. Então, o que você tem a me dizer? Ela disse: mas eu não estou querendo mudar o mundo. Eu estou apenas querendo ser uma gota de água limpa no meio de um lugar sujo, no meio de um copo sujo. Eu quero ser aquela gota de água limpa. E virou para ele e falou: se você quiser, você pode ser também, como eu, uma água limpa. E seríamos duas águas limpas, duas gotas de água limpa. Aí perguntou: você tem família? Você tem esposa? Eu tenho. Então sua esposa pode convidar ela para ser também uma água limpa, uma gota de água limpa. Você tem filhos? Também seus filhos. Aí não serei só eu, seremos em 5, em 6. Só que o problema é o quanto eu estou fazendo algo. Não é que nós vamos mudar o mundo, mas nós temos que olhar aquele que pode mudar o mundo e fazer as coisas por ele que pode mudar o mundo, por Cristo. Os nossos olhos devem ser mais voltados a Ele, a Cristo, porque Ele pode transformar o mundo, transformar a minha vida, transformar a sua vida, e é o que Ele quer fazer. Só que enquanto nós estamos pensando muito racionalmente, nós não deixamos com que aquela criança que está dentro de nós entregue os 5 pães e os 2 peixes. Você vê que diante de uma multidão, uma criança, porque dentro de nós existe também ainda essa criança. É claro que nós não devemos agir como crianças, mas tem coisas que nós devemos confiar, como uma criança confia no pai. Devemos ter a coragem de não pensar no amanhã, mas fazer aquilo que é necessário hoje, agora, para que aconteça, para que Jesus venha a transformar o mundo. Imagina se tantos santos não fizessem o que eles fizeram, ficassem pensando que eles não são bons o bastante para realizar na sua vida a vontade de Deus, eles não seriam santos. Se São Francisco de Assis falasse: puxa, é uma coisa grande eu deixar tudo, deixar minha família, eu me despojar nu na frente de toda a igreja, de toda a comunidade. Se ele parasse para pensar racionalmente, talvez ele não faria. Mas confiando em Deus, eles fizeram, ele fez. Confiando em Deus, São João Bosco fez alguma coisa. Começou um projeto. Realizou na sua vida aquilo que Deus queria dele. E tantos outros realizaram. E nós somos chamados próprios a fazer alguma coisa, seja pequena, mas seja aquilo que nós podemos fazer. Mas não fazer para mim, fazer por Cristo, fazer porque Jesus nos impele a fazer porque Ele está nos movendo a fazer. Porque aqui se fala, até no folheto se fala sobre a fome, sobre a diferença de riquezas, né? Que tem muitos que têm muito, tem poucos que têm muitos e muitos que têm poucos. Só que para nós o que importa é que nós temos mais do que aqueles que têm muito, porque nós temos a fé, nós temos a salvação,
Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo do nosso lado. Nós temos Ele que nos sustenta, que nos guia. É aquele que nos sacia. É aquele que nos faz erguer. E nós não podemos guardar Ele para nós. Por isso que Ele disse: ide ao mundo e anunciai o Evangelho. Essa riqueza que nós temos, que não é dinheiro que pague, não há dinheiro que pague, porque ela foi nos dada pelo sangue de Cristo. Essa riqueza nós precisamos anunciá-la com a nossa vida, anunciá-la com a nossa fé, com a nossa pequena coragem. Precisamos mostrar o valor da nossa fé. Porque o que nós comemos, qual o alimento que nós comemos? Um pedaço de pão que não tem nem gosto direito. Só que esse pão, ele nos alimenta, nos fortalece a nossa alma. Ele nos dá coragem. Ele nos transforma. Ele nos ergue. Esse alimento nos dá vida. Nos dá vida. Por isso devemos dar também o nosso tudo. Jesus é aquele que veio e se entregou totalmente. Ele deu toda a sua vida por nós. Ele morreu na cruz por nós. Está pedindo para que nós também possamos dar a nossa vida. Não estou dizendo que nós devemos morrer numa cruz ou ser martirizados, mas devemos viver a nossa fé. Devemos aprender a entregar a nossa vida a Cristo. Aprender. E o que significa isso? Significa que se eu sou um pai de família, uma mãe de família, eu sou chamado a viver de acordo com a minha vocação. Eu sou chamado a educar meus filhos, a ajudar o marido, a esposa, a viverem bem como os cristãos, a se unirem, a se transformarem em uma família cristã, que dê o seu testemunho, para que dos filhos possam nascer bons pais de famílias ou bons sacerdotes, pessoas que têm uma dignidade. Por isso, irmãos, procuremos nós dar também o nosso tudo a Deus. O nosso tudo que é pouco, mas com Deus, com Cristo, Ele transforma esse pouco em muita coisa. E se nós percebermos, nós veremos o quanto Deus ele pode realizar com o nosso pouco. Com esse pouco dessa criança, ele saciou 5.000 homens. Se cada um de nós dá o nosso pouco, quanto ele pode saciar? Madre Teresa, quantas pessoas encontraram a fé por causa dela? Uma mulher que não se dava nada, fisicamente não se dá nada, mas você olhava para ela, você via que resplandecia algo diferente nela. Que nós possamos seguir o exemplo próprio dessas pessoas, para que nós também possamos reerguer a nossa igreja, voltar a viver melhor a nossa fé, resgatar a nossa fé e educar. O que é importante na nossa vida não é o quanto vamos deixar de riqueza, mas o quanto vamos deixar de fé, de coragem, de dignidade, o quanto vamos ensinar os filhos a serem pessoas honestas, a serem verdadeiros cristãos, a saberem doar tudo por amor a Cristo. Que o Senhor nos ajude na nossa vida e que cada um de nós possa de fato compreender, entender e vivenciar
esses milagres de Cristo na nossa vida.